Fala galera, a gente vai reagir a esse vídeo da BBC News Brasil sobre a inteligência artificial pode significar a destruição do capitalismo como conhecemos hoje? Eu achei esse título muito chamativo. Esse vídeo foi postado há um mês atrás, mas eu quero reagir ele aqui. Então, bora lá. Para onde esse exército de robôs está marchando? Será que para um lugar em que eles vão ocupar os nossos empregos? A chinesa Yubitech viralizou recentemente com esse vídeo promocional mostrando uma espécie de operário comandado por inteligência artificial que trabalha 24 horas por dia e troca a própria bateria. Além do lançamento desse humanoide que não se cansa, algumas notícias de 2025 alimentaram uma ansiedade que não é de hoje. A inteligência artificial e os robôs são uma ameaça para o trabalho humano? Em outubro, os Estados Unidos tiveram o maior corte de vagas para o mês em 22 anos, e a IA foi apontada como um dos motivos. Para os próximos anos, a Amazon estaria planejando trocar 500 mil de trabalhadores por robôs, segundo uma reportagem do New York Times. Oficialmente, a empresa diz que essa é apenas uma possibilidade discutida internamente. Mas não são só os empregos de fábrica que estão em risco. De engenheiros da computação a programadores, passando por publicitários e roteiristas de cinema, várias profissões já estão na mira da IA. Eliminar gastos com mão de obra, claro, pode aumentar de forma significativa a margem de lucro das empresas. Mas será que essa lógica uma hora não se voltaria contra elas? Se as pessoas ficarem sem trabalho e, consequentemente, sem salário, elas não vão ter menos dinheiro para comprar as coisas? E com isso, o mercado não vai perder consumidores, fazendo com que as empresas Cara, o que ele tá falando por enquanto tem um certo teor de verdade, mas não sei, eu acho que é muito difícil, tipo, uma pessoa não vai ficar sem dinheiro, vamos supor, a IA tomou meu emprego, vamos supor, eu trabalho como designer, a IA tomou meu emprego, o que que eu vou fazer? Vou ficar sem dinheiro? Não, eu vou arrumar outro emprego. E é assim com todo mundo, as pessoas que faziam datilografia, elas foram tomadas por computadores, e o que que elas fizeram? Hoje, a minha mãe fez curso de datilografia. Hoje em dia ela trabalha, só não trabalha com aquilo que ela fez o curso, entendeu? Então, tipo, as pessoas se renovam, então não faz tanto sentido. Ah, as pessoas não vão ter dinheiro pra gastar com essa marca. Sim, elas vão ter, porque elas vão estar trabalhando de outra coisa, entende? Talvez elas terão menos dinheiro, porque no que elas são mais qualificadas, a IA vai tomar uma porcentagem. Então ela pode perder o emprego no que ela é mais qualificada pra ficar num trampo mais inferior e ganhar menos, talvez. Mas em escala, acho que não. Acho que a pessoa não vai ser, tipo, não vai zerar a renda dela. na verdade faturem menos? Walking tight, say the lightning like how you. O economista francês Gilles Sampol traçou algumas hipóteses para um futuro em que a IA e a robótica seguem evoluindo num ritmo acelerado, até o ponto em que fica mais vantajoso para as empresas investirem em máquinas do que contratar um ser humano. E é esse movimento que, segundo Gilles Sampol, poderia fazer o consumo em massa entrar em colapso e colocar em xeque a essência do sistema capitalista, o objetivo de crescimento e expansão permanente. Um argumento que aparece bastante no debate sobre a IA e a ameaça aos empregos é o da Revolução Industrial. A chegada das máquinas e da energia a vapor na Inglaterra do século XVIII acabou com algumas funções artesanais e braçais, só que também criou novas ocupações. O ser humano teve que se adaptar num processo nem sempre fácil. Mas o trabalho não desapareceu. No século XX, surgiu uma nova. É exatamente o que eu tô querendo dizer. Eu acho que o trabalho não vai desaparecer, então, tipo, as pessoas que sabem utilizar a IA no trabalho vão continuar trabalhando. Um programador que sabe utilizar a IA no trabalho, ele não vai ser substituído por uma máquina que programa sozinho e precisa de alguém pra olhar, né, pra fazer o debug que eles chamam. Precisa de alguém pra depurar tudo, precisa de alguém pra ter esse olhar profissional pra aquilo, entendeu? Então, tipo assim, não tem como eles colocar em tem que ter um encarregado. A máquina vai ter que ter um encarregado sempre. Ela vai ter que ter uma pessoa que controla ela ali, de alguma forma. Sempre vai ter que ter. Você não vai simplesmente jogar uma máquina ali e ela vai funcionar. Não, vai ter um encarregado dela. Vai ter uma pessoa que sabe mexer com ela. Vai ter uma pessoa que sabe fazer aquilo. Então, se uma empresa. É claro, se uma empresa tem 50 programadores, ela vai diminuir. Ela vai ter 10 a partir de agora. E os 10 que vão ficar são os 10 mais qualificados. São os 10 melhores funcionários, são os 10 que sabem utilizar IA, os 10 que sabem trabalhar com as modificações que foram feitas na empresa. Então, eu acho que é basicamente a mesma coisa da Revolução Industrial, né? Claro que de uma escala totalmente diferente, mas, de certa forma, você vai ter que modificar o jeito que você trabalha, o jeito que você faz o seu trabalho, né? Isso dificulta um pouco a entrada no mercado de trabalho, sim, porque para iniciantes, o que o iniciante faz, uma máquina faz, mas é como funciona. Também vão ter microempreendedores, pessoas que têm pequenas empresas, né? Que não têm dinheiro para investir em máquinas. Máquinas são caras e vão ter que contratar pessoas. E você pode ser essa pessoa que trabalha nessa empresa.
Enquanto você trabalha, você aprende a mexer com essas máquinas para quando essa empresa crescer e contratar e ter uma máquina, você ser o cara encarregado pela máquina, entendeu? Então tem várias formas, cara. Eu acho que é muito alarmista você querer falar que vai tomar todos os empregos. Uma transição. A automação reduziu o emprego nas indústrias, mas o avanço da economia de serviços, tipo saúde e educação, absorveu boa parte dessa mão de obra. E a ascensão da economia do conhecimento, que engloba do marketing à TI, acabou criando outras oportunidades de emprego. O economista Gilles Sampo disse para mim que desta vez a coisa é diferente. A nova revolução, a da IA, ameaça não só o trabalho braçal, mas também o trabalho qualificado da economia do conhecimento. O que é novo na IA e com os robôs é que agora a inovação, de uma certa forma, produz humanos, produz objetos e entidades que podem substituir humanos. Então, se eu preciso de um trabalhador qualificado, eu posso usar a IA. Se a economia usar todo o potencial da IA, então daqui a uns 30 anos, praticamente 2/3 da força de trabalho seriam substituídos por IA. O aparecimento dos agentes de inteligência artificial Então, daqui 30 anos, primeiro que ele tá especulando isso. Talvez pode ser menos, talvez pode ser mais, mas, cara, você entende que para isso acontecer, tipo, 100% dos humanos serem substituídos por IA Cara, isso é quase impossível, porque, igual eu disse, vai ter pessoas que querem contratar pessoas. Sempre vai ter isso, entendeu? Até porque máquinas são caras de ser contratadas. E, claro, ela faz com que o custo da empresa fique menor, sim, mas tem gente que não vai ter dinheiro para contratar essa máquina, entendeu? Então, tipo assim, às vezes o cara tem uma máquina, duas máquinas, mas precisam de mais pessoas para trabalhar, entendeu? Então, cara, eu acho que você tem que ter calma, procurar se informar sempre sobre inteligência artificial. Segue esse canal. Então, procurar se informar é muito importante. Ter calma, cara, e não ficar ansioso, porque você não sabe o que vai acontecer do mundo. Então, fique calmo e bora lá. modelos que tomam decisões e não se restringem a funções automatizadas têm mudado as coisas. Eles já foram chamados de estagiários digitais, com capacidade de fazer pesquisas, produzir relatórios e mandar mensagens. E isso já causa grande preocupação em quem está começando agora no mercado de trabalho dos Estados Unidos. Dario Amodei é CEO da Anthropic, empresa do chatbot Claude e concorrente da OpenAI, do ChatGPT. Ele concorda que existe a possibilidade de um banho de sangue que eliminaria em até 5 anos metade de todas as vagas de primeiro emprego no país, quando o profissional ainda vai começar a ganhar experiência. Se você pensar no trabalho de nível inicial de uma empresa financeira, as que fazem análises periódicas de documentos financeiros, essas funções são basicamente o motor da mão de obra qualificada em início de carreira. E, no entanto, são coisas nas quais a inteligência artificial já é muito boa e está melhorando rapidamente. Amodei prevê que pode estar vindo por aí uma época de grande crescimento econômico, mas que não vai beneficiar todo mundo. Sim, realmente, igual eu disse, né? Uma pessoa iniciante, tudo que uma pessoa iniciante faz, uma IA basicamente faz, ali dentro da área de programação, dentro da área de design. A edição de vídeo ainda não muito, mas tipo, sim, realmente um trabalho de estagiário ali, a IA geralmente faz. Dependendo, né? Mas, sim, isso sim. É muito mais difícil entrar no trabalho hoje. Você tem que estar muito mais qualificado. Não estou dizendo que estamos fadados a consequências ruins, mas se não lidarmos direito com isso, estou preocupado que um crescimento forte da economia poderia vir junto com desemprego para muitas pessoas. Você conseguiria uma torta de tamanho bem maior, mas essa torta ia ficar concentrada em um número menor de pessoas, e talvez alguns nem consigam um pedaço dela. Se o mundo caminhar para essa situação que o Dario Amodei acabou de descrever, de escassez de emprego, de salários, além de renda mais concentrada, a tendência lógica é de menos gente com poder de compra no mercado. E dentro da hipótese do Gilles Sampo, isso significaria o fim da classe média e o colapso do capitalismo baseado em um grande número de consumidores. Nem mesmo os mega ricos conseguiriam compensar uma queda na atividade econômica, porque mesmo com dinheiro de sobra para gastar, as necessidades e o desejo de consumo seriam limitados. É o que as ciências econômicas chamam de preferências não homotéticas. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça básico. Se Bill Gates é 1000 vezes mais rico que eu e você, ou mais do que isso, não significa que ele vá comprar 1000 carros ou 1000 geladeiras. Basicamente, a estrutura da demanda por bens de consumo não é uniforme. Outro cenário de demolição do capitalismo foi teorizado pelo ex-ministro da Economia da Grécia, Yannis Varoufakis. Ele defendeu em um livro recente que o mundo entrou na era do tecnofeudalismo, ou seja, uma nova versão do feudalismo. Na Idade Média, as atividades econômicas quase sempre ocorriam nas terras de um senhor feudal. Um agricultor sem posses tinha que arrendar porções de terra de um proprietário para conseguir plantar e produzir. Varoufakis diz que os senhores feudais de hoje seriam os donos das grandes plataformas digitais, que dominam a economia online. Sem competição, o capitalismo logo perderia pilares importantes, como os mercados com grande participação direta, agilidade e o estímulo à inovação, retornando a características do feudalismo, com mais limitações para exercer uma atividade econômica. O Gilles Sampo aponta algumas hipóteses do que pode acontecer caso os humanos percam mesmo seu valor como força de trabalho por causa da IA. Uma delas é que, para evitar o colapso do capitalismo, uma corrente de mega ricos aceitaria pagar impostos mais altos que financiariam a renda básica universal. Nesse sistema, todo mundo receberia uma quantia fixa do Estado, independentemente de trabalhar ou não. Mas o economista francês coloca também a possibilidade de que haja um movimento para simplesmente bloquear o avanço da tecnologia. Nesse cenário, os humanos são mantidos artificialmente em funções que um robô ou uma IA fariam, mas a renda vinda do trabalho continua existindo. Ou seja, seria uma saída
Eu acho impossível isso, tá? Eu acho impossível que a gente pause o crescimento de tecnologia no mundo, tá? Isso é impossível. Cara, é muito melhor. E o que ele tá falando aqui, a gente tem que entender que são tempos pra frente, então a gente não sabe como vai acontecer. Só causa ansiedade ficar pensando nisso, né? Mas o que que a gente pode fazer agora? Vamos focar nisso. O que que a gente pode fazer agora? Tentar estudar ao máximo inteligência artificial dentro da sua área, estudar diversas profissões. É... Cara, eu acho que o momento agora é pra você aprender e tentar pensar, refletir sobre, entendeu? Não é pra você tomar, nossa, cara, eu trabalho com design hoje, a IA já faz um design, perdi o emprego. Não, cara, eu trabalho com design e eu consigo clientes recorrentemente. Conheço muita gente que tá começando agora, consegue cliente recorrentemente. Porque, cara, a gente não tá nessa época ainda que a IA vai fazer tudo. A IA, ela faz coisas simples, por enquanto, claro. Claro que ela tá evoluindo, mas ela faz coisas simples. Coisas que você já conseguiria fazer, levaria um pouco de tempo, mas coisas simples, entende? Nesse momento. Então, cara, esse que é o grande problema. Você não pode ficar ansioso com isso, entende? Você tem que pensar na realidade. Você tem que fazer o que dá pra fazer agora, entendeu? Essa é a minha opinião. Política. Mas Sample acha que essa segunda hipótese é menos provável. Toda a evolução da organização do trabalho no último século prepara as pessoas para serem substituídas pela IA, porque tudo gira em torno de formalizar as regras e comandos, eliminando qualquer traço pessoal do trabalho. Não consigo pensar em uma atividade humana que não possa ser feita pela IA, para ser sincero. Talvez haja gênios incríveis que não consigam ser igualados pela IA, mas isso é irrelevante em termos econômicos. Dario Amodei, o CEO da Anthropic, diz que é preciso ter uma discussão política séria sobre o futuro em que a inteligência artificial domina o mercado de trabalho. Isso é sobre a vida das pessoas e como elas ganham a vida. E se isso vai acabar bem ou vai acabar mal, depende das decisões de quem formula políticas. E formuladores de políticas têm que prestar contas à população. A população precisa estar informada e formuladores de políticas precisam estar informados sobre a inteligência artificial. Mas sem trabalho, nós vamos perder a nossa identidade? Bom, Gilles Sample acha que não vamos ter problemas com a ideia de que o significado da nossa vida depende do trabalho. Eu não acredito nessa ideia de que o trabalho dá significado. Ele não foi inventado para dar um significado. As pessoas vão encontrar outros canais para dar significado para suas vidas. Pelo contrário, o trabalho não foi fantástico em termos de dar significado à vida das pessoas. O que será que vem por aí? Deixe nos comentários o que você pensa sobre. Cara, vídeo muito bom, recomendo que vocês vão aqui no canal aqui da BBC News, dá um like nesse vídeo, assiste lá ele inteiro se você quiser. Inteiro, eu assisti inteiro, mas se você quiser assistir sem eu falando também, recomendo. Ver as notícias lá, cara. Obrigado por assistir esse vídeo, deixa o like e falou.